Você que vai fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, em qualquer área, em qualquer curso, certamente já ouviu dizer que se você não fizer a prova ou não preencher o questionário do estudante, não vai colar grau. Mas e se acontece alguma coisa no dia da prova? Se você não consegue ir para a prova em razão de, por exemplo, um problema de saúde, ou o questionário do estudante deixou lá para fazer no último dia, como todo bom brasileiro, boa brasileira, e aí acabou a internet da casa, do bairro, da cidade, do planeta, e você não conseguiu preencher. Você vai deixar de colar grau por causa disso? Será que não é uma sanção muito exagerada? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te contar tudinho. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante em concursos públicos e servidores públicos. A questão é a seguinte: o ENAD tem um propósito. O propósito é avaliar se as faculdades estão trabalhando os conteúdos mínimos que constam das diretrizes de cada curso. Este é o propósito do ENAD. Aquele questionário que é preenchido na véspera da prova tem um outro propósito, que é identificar perfis socioeconômicos para fins de permitir à União definir políticas educacionais. É para isso que serve o ENAD. Note, a realização do ENAD não tem absolutamente nada a ver com uma demonstração de capacidade individual para exercer uma certa profissão. Dado este propósito, eu já te digo, se aconteceu alguma coisa, você não pôde fazer a prova, você não conseguiu preencher aquele questionário, tem como salvar a colheita sim, de duas maneiras, uma mais demorada e outra mais rápida. A mais demorada é, depois de um tempo, o INEP acaba abrindo um link para que as pessoas justifiquem as irregularidades. E justificadas as irregularidades, elas podem colar grau, mas levam tempo, às vezes levam meses, às vezes leva quase um ano entre a data da prova e esta regularização completa. Se você não quer, não pode esperar, existe sim possibilidade de você manejar ações judiciais para ser dispensado desta formalidade, ou melhor, para você conseguir o direito de colar grau independentemente desta restrição que foi inserida lá nos registros do INEP em razão de você não ter feito a prova ou não ter preenchido o questionário. Só que olha, entenda uma coisa, eu não estou aqui convidando você a não fazer a prova, não é esse o sentido do vídeo, tá? Eu sou um defensor do ENAD, eu sou professor universitário, eu já atuei como coordenador de curso, eu sei como o ENAD é importante para a instituição de ensino e também para o estudante. Afinal de contas, também é legal, né? Você estudar numa instituição que está bem ranqueada. Vai dizer, você vai contar lá nas suas redes sociais que você estudou na universidade tal, que tirou um notão no ENAD. Então, vai e faz o ENAD. Por quê? Porque a alternativa a não fazer é, como eu te disse, esperar praticamente um ano para ter a regularização disso, ou então ter que judicializar. Eu já vou falar da judicialização. E na judicialização, evidentemente, existe gasto, existe pagamento de advogado, você vai ter que despender dinheiro. Então, o que é melhor? Você vai lá, faz a prova de uma vez por todas e pronto, acabou. Mas o vídeo é mais para você que teve uma intercorrência, você que não pôde fazer a prova, aconteceu lá uma coisa, deu errado, não conseguiu fazer e você não está conseguindo colar grau. Tem como judicializar numa circunstância dessa? Tem, sem dúvida tem. Eu vou mostrar, inclusive, uma decisão dada pela Justiça Federal do Estado do Paraná, que integra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Igual esta decisão, existem outras em vários tribunais, mas essa daqui é bem legal porque ela abordou bem o cerne do problema. Eu vou poupar aqui o número do processo e também o nome do impetrante em razão da intimidade dele. Tudo bem, esse processo é público, mas também não precisamos colocar aqui desta forma tão aberta, tão escancarada. Também não vou fazer uma leitura completa aqui da decisão, porque senão a coisa fica inviável. Mas perceba ali que o impetrante requer a concessão de liminar para determinar as autoridades coautoras, que no caso eram a faculdade, a partir do seu diretor e o presidente do INEP, que desde logo autorizem a colação de grau do impetrante, independentemente da existência de restrições junto ao Ministério da Educação e Cultura, em razão do não preenchimento do questionário do estudante aplicado junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2022. Neste caso específico, o problema era não preenchimento do questionário, mas o racional da decisão, você vai ver, aplica-se também para a não realização da prova. A decisão vai narrando o contexto do problema, dizendo que o menino acabou se matriculando em 2018, tinha uma previsão de colação de grau para final de 2022, só que lá no dia do ENAD ele não conseguiu terminar
de preencher o questionário do estudante. E em razão disso, meio que negativaram o sujeito lá no INEP e ele não conseguia colar grau na instituição de ensino. Acontece que, você vai ver, isso consta aqui inclusive na decisão. O item D aqui eu não consigo destacar, mas você deve estar vendo o mouse girar. Ao longo dos 5 anos do curso, o impetrante cumpriu com todas as exigências da matriz curricular do curso, tendo sido aprovado por nota e frequência nas disciplinas que compõem, defendido o trabalho de conclusão de curso e preenchido todas as atividades complementares. Quer dizer, ele não tinha mais nenhuma restrição. A única restrição era a não realização, o não preenchimento do questionário do estudante. Dada esta narrativa, ele acabou impetrando o mandado de segurança e aqui o juiz responsável pela causa acabou decidindo da seguinte maneira. Os documentos anexados à inicial comprovam que o impetrante já cumpriu toda a carga horária do curso de Direito, tendo sido aprovado todas as disciplinas. O único impedimento apontado pela instituição de ensino superior para a conclusão do curso seria a pendência de regularidade junto ao ENAD. E aí, o juiz vai fazer uma avaliação da lei que instituiu o ENAD, que no caso foi a Lei 10.861. Não vou trabalhar a leitura do artigo 5º aqui, mas perceba comigo este parágrafo 5º. O ENAD é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação na forma estabelecida em regulamento. Então, quer dizer, sim, o ENAD é obrigatório. No entanto, a não realização do ENAD, ou mesmo o preenchimento do questionário, que leva a uma irregularidade, apenas leva a uma inserção no diploma do estudante, no sentido de que ele não fez o ENAD. A lei não traz nenhum tipo de previsão estabelecendo que a faculdade não pode colar grau. Tá, mas por que a faculdade então nega, Antônio, já que não tem na lei? É que aí existe toda uma questão regulamentar, entende? Envolvendo a instituição de ensino, o MEC, um troca figurinha com a outra. Eu não vou trabalhar tudo isso aqui, mas entenda que a faculdade ela fica um tanto quanto amarrada também. Às vezes você vai lá, vai brigar com o teu coordenador, com a tua coordenadora de curso, mas nem é culpa deles, tá? Existe, como eu disse, toda uma lógica por detrás. Mas é evidente que essa lógica não se sustenta num contexto de judicialização. Se o sujeito não conseguiu fazer o ENAD por uma circunstância qualquer, que não precisa nem ser muito justificada também, tá? Ou não preencheu o questionário, ele tem a oportunidade, sim, de judicializar. Mas lembra daquilo que eu falei. Não é este vídeo um convite para a não realização de ENAD. Muito pelo contrário. Eu tô aqui mais para dar, talvez, um conforto para aqueles que não conseguiram fazer a prova e que agora estão com esse receio, né? Pô, eu vou ter que esperar agora meses para colar grau? Não funciona, vou atrasar toda a minha carreira. Realmente, né? Não parece muito razoável. Perceba você que, de acordo com a decisão, a lei não preconiza que a colação de grau e a expedição de diploma estão condicionados à realização do exame ou à dispensa outorgada pelo Ministério da Educação. Como a gente viu, a única sanção é justamente a inserção lá no diploma de não realização do ENAD. Aí você fala, isso aí não vai dar nada. Não sei. Talvez o teu empregador que receba o teu diploma queira saber por que esse cara não fez o ENAD, entende? Talvez isso lá na frente te prejudique. Então, de novo, a ideia é sempre fazer o ENAD, mas se deu um problema e você não quer esperar a regularização, por assim dizer, ordinária junto ao MEC, você tem a oportunidade de sim judicializar. E aí a decisão foi muito completa, trouxe uma série de decisões de outros processos, e eu vou ler só essa primeira aqui, ou começar por ela. Note você que, ali no item 1, a jurisprudência deste tribunal, no caso do TRF da 4ª Região, é pacífica no sentido de que a colação de grau não pode ser condicionada à realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudante, ENAD. E também as outras decisões aí adiante vão sinalizar que mesmo o não preenchimento do questionário não pode, o que parece muito lógico, né? Se a não realização da prova não autoriza travar a colação, imagine o preenchimento do questionário. O questionário ele tem um papel que, como eu disse, é estabelecer toda uma métrica de política educacional. Aquilo serve para a União definir aonde vai botar dinheiro, como é que vai investir, como é que vai organizar o ensino. Não há nenhum cunho individual ali de aferição da capacidade do sujeito para fazer aquela profissão, para exercer aquela profissão. Então, nenhum.
no caso o questionário do estudante, ou o outro, no caso a não realização da prova, pode impedir a colação de grau. E aí, no final das contas, acabou sendo a decisão no sentido de deferir o pedido de liminar para determinar a autoridade impetrada que não obste ao impetrante a expedição de certidão de conclusão de curso, certidão de colação de grau e diploma, salvo se existir outro óbice não objeto de mandado de segurança. Então, assim, a pessoa não vai poder ser privada da colação de grau em razão da irregularidade decorrente do não preenchimento, neste caso, do questionário do estudante, tá legal? Olha, de novo, eu falo aqui em nome de todos e de todas as coordenadoras do Brasil, né? Faça o ENAD, é legal, é importante, não custa nada. Se vai um dia lá numa determinada escola fazer a prova, pô, normalmente até uma festa, aí valeu. Agora, se acontecer alguma coisa, você pode ter certeza de que há fundamento possível aí para contornar, tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. O que você acha? Conhece alguém? De repente manda esse vídeo lá, tá legal? Grande abraço, tudo de bom? Nos vemos no próximo vídeo do Direito Constitucional.